Boa noite, queridos irmãos. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez no Lar Espírita Mãe Maria e Arcanjo Rafael. O convite sempre nos é de grande satisfação, porque nós nos sentimos sempre em casa, quando aqui nós nos encontramos. E pegando o que a irmã falou sobre a parte da doação, aquele que recebe de fato aquela oportunidade, aquele acalento, mas nós que temos a possibilidade de doar, recebemos muito mais. Que possamos então, sempre que possível, fazer a nossa parte, colaborando no que pudermos, a auxiliar o nosso irmão, que tanto precisa e tanto necessita, porque quem sabe um dia nós também fomos um destes que fomos amparados e auxiliados pelo nosso próximo. Bom, meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos conversar sobre um tema onde nós estamos levando em algumas oportunidades em outras casas, pois identificamos que, primeiramente nós, claro, somos necessitados em ouvir várias vezes, mas compartilhar aos irmãos a oportunidade de entendermos um pouquinho mais e gradualmente a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, o conforto que a doutrina dos Espíritos oferece a cada um de nós. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre 4 verbos que identificamos ser importantes na nossa caminhada, na nossa jornada, para que possamos nos equilibrar, aprender, dar e receber aquilo que o Pai designa a cada um de nós. Então, nós vamos iniciar pelo primeiro dos 4. Quais são os 4 verbos? Amar, trabalhar, esperar e, o último, perdoar. Vamos tentar, no tempo que nos é permitido, internalizar um pouquinho do convite cristão, do convite doutrinário, para que possamos pôr em prática, dentro das limitações, claro que todos nós apresentamos, mas nos colocando nesse trabalho que Jesus nos convida. Bom, meus irmãos, se nós conseguirmos entender que, além de entender, viver estes 4 verbos com sinceridade, nós tenhamos a certeza que nós vamos possibilitar a iluminação do nosso caminho, alcançando nossos objetivos, porque esses 4 verbos, eles resumem, não totalmente, mas grande parte desta doutrina do Mestre e, consequentemente, da doutrina dos Espíritos. Vamos lá, então, sem muitas delongas, vamos para o primeiro, que é amar. O amor, bem nós sabemos, é a força que sustenta o nosso universo. Jesus, nosso mestre, amigo, exemplo, guia, nos ensinou que devemos amar uns aos outros, como Ele mesmo nos ama. Sabemos ainda das dificuldades que nós temos para exercer esse sentimento, que ele é além de sentir afeto, mas que é preciso que nós consigamos trabalhar junto deles para que melhor nós possamos nos encontrar, melhor nós possamos ser, primeiramente conosco e na sequência com o nosso próximo. Porque além de sentir o afeto que o amor nos traz, ele deve agir, trabalhar junto com a benevolência, a tolerância, a caridade e a compaixão. Então, ele não pode andar sozinho, ele tem que andar nesse trabalho, junto com estas demais ações indispensáveis no nosso progresso, na nossa evolução,
na nossa aceitação, porque nós, ao longo dessa nossa jornada, temos dificuldade em aceitar os desígnios de Deus, o propósito que o mesmo colocou a cada um de nós. Nós queremos que as coisas sejam feitas, muitas vezes, ao nosso desejo, ao nosso querer, mas não é bem assim. Porque o Pai é bondoso, sábio, justo e oportuniza a cada um aquilo que é de nosso merecimento e de nossa necessidade. Então, é importante quando nós falamos em amar, não é olhar o outro como nosso adversário, que costumeiramente nós assim o fizemos, mas sim entender que este é o irmão que está conosco na jornada, que está no mesmo caminhar junto a nós e que muitas vezes é tão necessitado como nós mesmos. Pois bem, nós precisamos entender que o nosso irmão não é adversário nosso. Nós estamos aqui para travar lutas, batalhas com o nosso próximo. E sim, para que possamos nos unir e juntos seguirmos a nossa caminhada. Todos sabemos que fomos criados simples e sem conhecimento, mas com o propósito de chegarmos à perfeição. Tudo certo até aí. Mas nós não podemos, ao longo dessa jornada, entender que o nosso próximo não pode andar junto a nós, tem que andar atrás. Não, meus irmãos. Eu acredito que o nosso próximo tem que andar ao nosso lado, para que juntos nós possamos nos fortalecer e que juntos nós possamos, além de nos fortalecer, vencer. Porque nós temos que entender também que amar significa compreender antes de julgar. E nós fizemos o contrário, nós julgamos antes de compreender. Nós não queremos saber o fato, o que levou ao ato, nós queremos julgar, apontar o erro, mostrar que o irmão, o nosso próximo, fez erroneamente aquilo que era tão prático, muitas vezes, ser colocado em prática. Mas nós sabemos que não é bem assim, porque nós não estamos na posição dele. Nós não estamos muitas vezes enfrentando o que este enfrenta. Então, devemos rever. Amar é compreender e não julgar, e não apontar o erro, e não criticar. Nós somos falíveis, meus irmãos. Então, temos que ter muito cuidado antes de querermos, e eu não gosto muito dessa palavra julgar, mas é o que nos traz o ensinamento cristão para que nos mostre de uma forma que, espera um pouquinho, julgar cabe a Deus, a Jesus, e mesmo assim, com todo amor, com toda a paciência, com toda a tolerância, com todo o carinho, eles agem para conosco. Ajudar antes de criticar. Nós fizemos o contrário, nós criticamos antes de ajudar. Por que você fez isso? Por que você não fez dessa forma? Eu já tinha mostrado para você, tantos estudos que nós estamos, por que você não fez como deveria? Calma, meus irmãos, todos nós somos deficitários ao longo do processo. Então, com a mesma medida que medirmos, tenhamos consciência e a certeza de que nós seremos medidos. Então, antes de criticar, vamos ajudar. Agora o próximo, ele toca-nos muito, porque nós devemos nos silenciar quando nossas palavras podem ferir. Mas, como inúmeras vezes até nesta casa já comentei, nós temos o cérebro muito perto da boca, Então a gente, quando a gente vê ou quando a gente ouve, a gente já responde no ato. Muitas vezes a gente não pensa, a gente não para, a gente não reflete, a gente não apazigua a situação. Então a gente age no ímpeto, na emoção muitas vezes, e muitas vezes essa emoção não tem razão, com palavras que podem ferir. Então eu sempre faço, porque nós, somos também falíveis, como qualquer um dos irmãos, quando a gente é colocado a uma situação que a gente tem que falar, ou que a gente nos coloca a falar, e que as nossas palavras, muitas vezes não bem compreendidas, podem ferir, eu sempre digo que é um santo e sagrado remédio.
Aí cada um fica o tempo necessário, né? Ponto. Passou. Aquela raivinha já passou. Aquela vontade de retribuir muitas vezes erroneamente já passou. Claro que tem uns que vão demandar um pouco mais de tempo. Mas é isso aí. É esse exercício de compreender que nós estamos para nos ajudar ao longo do processo. É vibrar pela felicidade alheia, o amor também significa. E nós também apresentamos estas dificuldades. Porque nós muitas vezes não suportamos o amor do outro ou a felicidade do outro. Então algo que muitas vezes nos fere, porque que ele conseguiu e eu não consegui ainda, mas se eu estou indo diariamente, semanalmente na casa espírita, por que que eu não consegui? Ele que vem uma vez por mês conseguiu. Será que essa uma vez por mês que ele vem, ele realmente entende o chamado do Cristo? Entende que tem que colocar em prática aquilo que lhe foi ensinado? Do que eu que venho muitas vezes 4 vezes, mas estou disperso naquele momento. Trago algum problema familiar, algum problema do trabalho. É normal, queridos irmãos, nós não estamos aqui criticando, apontando o erro de ninguém, mas devemos parar para pensar. Se nós queremos algo, será que nós estamos também nos doando? Será que nós estamos realmente participando desse processo? O amor nos aproxima de Deus e desperta em nós a verdadeira paz. Então, quando nós sentimos amor, nós nos aproximamos do Criador. Nós estamos mais próximos, mais envolvidos, recebendo dele a sua pureza. E nós, com certeza, conseguiremos seguir muito mais seguros e assertivos nas nossas tarefas. Mas aí quando nós caímos para o trabalho segundo o Espiritismo, a gente sabe que é lei divina. Não somente pelo Espiritismo, mas a doutrina do Cristo. O trabalho é lei divina. Todos nós temos que trabalhar. Seja de forma necessária e material, mas seja de forma de sermos útil a todo momento, em toda situação, no crescimento, no aprimoramento, no serviço do bem ao nosso próximo. Quando eu leio toda a ação de ser útil, já decorei, mas além de decorar, eu já internalizei. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Acertei, Débora? Fala que o homem de bem, ele interroga a sua consciência e se pergunta se não deixou de ser útil em nenhum dos momentos oportunizados pelo Pai durante o seu dia. Mas a tiro está tão distante eu ainda de ser esse homem de bem que traz o Evangelho, que traz Jesus. Não pensemos assim. Todos nós estamos caminhando conforme desejamos. Não, Atílio, mas eu quero andar mais rápido. Mas eu posso andar mais rápido, sim, desde que eu compreenda, que eu aceite e que eu mude. Senão eu vou continuar achando que estou lá na frente, mas na verdade eu estou aqui bem atrás ainda. Trabalhar é cooperar com a obra de Deus, é fazer com que esta maravilha, esta oportunidade se expanda, esteja alcançável a todos nós. E é importante nós termos a certeza de que a nossa reencarnação exige um grande trabalho. E qual é? Além de transformar o nosso mundo exterior, é o mais importante transformar o nosso interior. É fazer aquela nossa falada reforma íntima, aquela onde nós entramos realmente para dentro de nós e
que eu preciso melhorar, Tiro? O que eu tenho que mudar aqui dentro de mim? Eu tenho que me tornar um pouco mais paciente, sim, um pouco mais caridoso. Vamos lá. Mas eu tenho que olhar para mim. E não adianta eu querer que o outro faça aquilo que eu ainda não consigo fazer. Eu não posso apontar o erro do outro, porque quando eu aponto o erro do outro, é o erro que eu identifico em mim. É ter essas questões muito claras, que muitas vezes são impeditivos do nosso avanço, do nosso progresso, na nossa melhora. Porque nós invertemos os papéis. É egoísmo olhar primeiro para nós e depois... Não. É sabedoria. Porque eu só posso fazer, eu só posso estender a mão para aquilo que eu entendo, que eu compreendo, que eu já estou mudando em mim. Porque esse trabalho, ou melhor, o trabalho moral, não vou dizer que é o mais importante, mas ele é indispensável. Porque faz com que nós domemos as nossas más tendências. Aquele leão feroz que ainda está em nós precisa ser compreendido e ser domado. Então, até agora eu estou falando de nós. É nós que temos que mudar, é nós que temos que melhorar. E isso é um esforço diário, não é daqui, hoje estou fazendo porque estou na casa espírita, vou para casa bem, aí amanhã eu já esqueço, e só vou me lembrar na próxima terça-feira. Desculpa eu fazer essas correlações, mas, meus irmãos, mas é importante nós entendermos que esta casa, este templo de oração está aqui erguido, lindo e maravilhoso, nos recebendo, para nos possibilitar entender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E esse esforço diário é de entender que hoje eu tenho que ser melhor que ontem, e amanhã que hoje, e assim sucessivamente, até que eu me torne perfeito. Sim, nós seremos um dia perfeitos, como Cristo é, porque fomos criados pelo mesmo Pai e com esse propósito. Mas claro que há de demorar um pouquinho mais para uns, um pouquinho menos para outros, por esses fatores que precisam ser exercidos e trabalhados por nós. Recordemos-nos dos ensinamentos dos Espíritos, que o trabalhador é digno do seu salário, indiferentemente do horário que ele chegue, no momento que ele é chamado para conosco somar. O salário de cada um será garantido. Eu faço uma comparação muito fácil. Eu estou na doutrina há 32, 33 anos mais ou menos. Estou velho, é verdade, estou velho, irmão. Mas meu salário é maior do que aquele que chegou há um mês no trabalho voluntário na Casa Espírita? Não. O meu trabalho é compatível, o meu salário é compatível com aquele meu esforço, com a minha dedicação, e que muitas vezes aquele que está há um mês faz muito mais que eu. Eu tenho saudade do início. Eu comentei com a Débora na chegada, quando elogiei essa maravilhosa obra que foi feita pela comunidade, por todos que colaboraram. Que eu iniciei na Casa Espírita varrendo. E eu adoro pegar uma vassoura. Gosto. Sou chato para varrer. Meu pai ensinou bem os cantinhos e não pode ficar nada aos olhos físicos. Só que, por exemplo, quando nós chegamos lá na nossa casa, já está varridinho, já está limpo, já está organizado. Então a gente acha algo para reparar, né? Então a gente vai lá e faz uma coisinha, enche um copinho, né? Faz alguma coisa para receber o salário. Mas não o salário da Casa Espírita, o salário do trabalho no bem que o Pai nos oferece. O maior salário do trabalho no bem é a alegria de servir. Como é bom nós servirmos ao nosso próximo. Como é bom estender a mão. Como é bom caminhar junto. Como é bom se igualar, mostrando que
Se eu posso, ele pode, se ele pode, eu posso, e assim é à frente. Agora, quando nós caímos naquele que nós temos habilidades, que é esperar, né? Nós temos essa tranquilidade, né? Nós esperamos tudo hoje acontecer, né? Não é bem assim. Nossa vida não é assim hoje. Nós somos muito rápidos, muito imediatistas, né? Então vamos lá. Esperar não é cruzar os braços, como nós podemos estar imaginando. Não, Atílio, mas aí se eu tiver que esperar, eu vou ter que cruzar os... Não, é confiar. Vejamos só. Esperar é confiar. É ter fé na justiça de Deus, na justiça divina, que nunca, vou repetir, nunca falha. Mas é preciso que nós entendamos. É entender que cada coisa tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E Deus age de várias formas. Mas que muitas vezes nós não compreendemos. Nós queremos que seja feito como eu quero, como eu pensei, eu idealizei, eu sonhei. Mas é o melhor? Não é assim, Atílio, eu já anotei, já fiz os gráficos, é assim o melhor. Muitas vezes pode não ser, meus irmãos. Então Deus sabe, age e faz corretamente. Porque nós queremos resolver as coisas muito rapidamente, né? Nós somos, eu vou repetir, imediatistas. Nós queremos assim, ó, pai, bimba e deu. Mas a vida nos ensina, através da maturidade espiritual, que precisa termos paciência, ciência da paz. E nós não temos paciência. Nós temos inúmeros exemplos, né? Nós não temos paciência no nosso meio familiar, muitas vezes, nossos filhos, com nossa esposa, nosso esposo, nosso companheiro. Nós não temos paciência no trânsito, nós não temos paciência na fila do banco, que já reduziu bastante, mas ainda tem. Nós não temos paciência na fila do supermercado. Vejamos, é preciso ter paciência. Esses dias eu fui ao mercado, estávamos com vontade de comer lá em casa, goiabada. Aí eu fui antes de uma palestra espírita, até foi terça-feira passada. Cheguei no mercado, pá, achei, olha, estava o preço maravilhoso, peguei 2. Olhei tudo lotado, eu digo, Senhor, vou chegar atrasado. Ou eu largo a goiabada ou eu espero na fila. Não, vou esperar, né? Aí olhei aquela fila, está andando um pouquinho mais rápido. Não era a fila do idoso, não era a fila prioritária, eu digo, vamos lá. E aí entrei na fila. E aquela fila não andava. E a do lado andava e a minha não. E eu digo, Senhor, eu vou me atrasar. E aí a gente se pega na oração, né? Eu tenho esse hábito, eu vou dar uma orada, pode ser que a fila, né, que o caixa destrave, que a internet funcione. E todos os pagamentos que eu peguei à minha frente eram no Pix. E aí o pessoal ficava na frente do caixa, ia lá na porta, fazia assim, roteava e voltava. Eu digo, eu vou ter que deixar a goiabada. Acho que os bons espíritos me ouviram e disseram, não, hoje tu não vai deixar, hoje tu vai levar. Pá, liberou. Mas quando chegou a minha vez, eu já estava com o aplicativo aberto, já para pagar, para sair rápido. Mas deu tudo certo, cheguei ainda 20 minutos antes. Então é ter paciência, é analisar a situação, é ver. Então é preciso. Porque toda semente precisa do quê? De tempo para florescer. E é um tempo necessário porque ela é plantada, germinada, cresce, floresce, frutifica e tantas outras sementes nos oportuniza. A nossa esperativa é aquela que nós continuamos fazendo a nossa parte, porque é um exercício de serenidade e humildade. E eu sempre complemento que, além de fazer a nossa parte, nós devemos fazer um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais.
Deus avalia não por aquilo que é de nossa obrigação, mas um pouquinho além que a gente faça. Vamos para o último? Temos 3 minutos. Nossa, mas é algo que a gente vai passar rápido, porque todo mundo já exerce, todo mundo faz, todo mundo tira de letra, né? Que é perdoar. Né, meu irmão? Todo mundo perdoa. Quem aqui tem dificuldade com isso, né? E é um perdão verdadeiro. Não é aquele perdão assim, eu não quero nem mais te ver na minha frente. Quando tu está no lado da rua, eu faço nem questão de ver, caia, vou amarrar os tênis e passo em frente. Não, meus irmãos, vamos lá. Talvez entre esses verbos que nós comentamos na noite de hoje, este seja o mais desafiador. Vejamos, não estamos utilizando aqui como difícil, e sim desafiador. Por quê? Perdoar é libertar-se. Vejamos só. É libertar-se. E não é libertar o outro. É nós. É soltar o peso que carregamos, é soltar o peso, deixar para trás. Quando nós guardamos mágoas, ressentimentos e ainda desejo de vingança. Está presente entre nós ainda. Que aquele retribuir, é aquele, né? Não, mas se tu fez comigo, eu vou fazer contigo também. O perdão não muda o passado. O passado está lá atrás. Como diz, é passado. Mas ele muda o quê? O nosso presente, o nosso futuro. É preciso nós colocarmos em prática este perdão. Porque quando nós perdoamos, nós curamos as feridas que estão no coração. Nós nos libertamos daquilo que nos machuca, daquilo que nos fere. Nós, em vez de machucarmos mais essa ferida para que ela ali fique latente, nós vamos dar o remédio para a sua cicatrização. Porque perdoar é romper laços negativos. Aquilo que não nos faz bem, aquilo que nós não queremos mais para o nosso entrave em avanço, a gente rompe. Porque esse perdão, ele reabre caminhos de paz em nossa caminhada. Ele nos tranquiliza, ele nos liberta. Porque Jesus nos deixou claro, dito e exemplificado, perdoai 70 vezes 7. É inúmeras vezes. Diariamente. Primeiramente nós. Você pediu que é preciso olhar para nós e nos perdoar pelas limitações ainda que nós apresentamos, por aquilo que nós ainda não conseguimos desenvolver, melhorar. Porque quando Jesus nos trouxe a mensagem do perdão, é para que nós consigamos conviver com o nosso próximo. Porque aquele amigo que nos feriu, que nos causou sofrimento, muitas vezes nós não vamos conseguir mais abrir a nossa casa para ele entrar. Mas nós precisamos aprender a continuar convivendo com ele. Diferença? Conviver salutarmente. Tentar esquecer tudo o que aconteceu. Seguimos em frente, meus irmãos. Porque este perdão que nós temos que entender, não é porque o outro merece sempre, mas porque nossa própria alma precisa dessa libertação. Puxamos de novo para o nosso assado. É nós que precisamos perdoar, porque é nós que estaremos nos libertando. E nós não ficaremos mais presos àquele sentimento que nos machuca, que nos corrói, que nos impede de avançar. 1 minuto mais só, e eu termino. Vamos então para a conclusão e entender o porquê amar, trabalhar, esperar e perdoar. Ama, para que tua vida tenha sentido. Trabalha, porque teu espírito precisa progredir. Espera, porque Deus sabe o momento certo de cada coisa. E perdoa, para que o teu coração seja livre e leve.
Que nós possamos, meus irmãos, levar esses 4 verbos. Não é aula de português, mas que nós possamos levar esses 4 verbos para o nosso dia a dia, aplicando nas pequenas situações. Não vamos pegar grandes problemas para resolver? Que nem tem aquele programa na televisão, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Vamos começar com os pequenos. E vamos resolvendo essas situações de relacionamento, de fórum íntimo, que está em nossa alma. E temos a certeza que nós vamos alcançar o objetivo e o propósito que cada um de nós assumiu na chegada neste mundo terra a terra. Deixo um abraço fraterno, sincero, caridoso e carinhoso do Centro Espírita Missionário da Luz, no qual nós temos a oportunidade de participar como colaboradores, voluntários, ali da Palhoça. Que possamos continuar, indiferente de onde estivermos, com o propósito de estarmos com Cristo. Fazer com que esse Cristo possa estar mais presente em nós, porque Ele quer, basta que nós o aceitemos. Que tenhamos uma ótima noite, uma excelente semana, um ótimo mês e um ano maravilhoso. Que assim seja.